Você vai limpar meus sapatos também ou só o chão? A pergunta veio como um tapa no rosto. O homem de smoking ergueu o pé lustroso, apontando para o salto respingado de um gole de champanhe. Risos, sussurros, um flash de celular. A música eletrônica cortava o salão como lâminas, mas nada era tão afiado quanto aquelas palavras. Ela não respondeu. Ajoelhada, com as luvas ainda úmidas e o rodo encostado na perna, respirou fundo. A luz dourada dos lustres se espalhava pelo mármore, como se fosse líquida, e o reflexo do vestido das convidadas se misturava à poça que escorria de uma taça quebrada. Era só mais um acidente. Era só mais um fim de noite. Era só mais uma humilhação. Levanta! Anda, você tá no caminho! Disse uma voz feminina, atravessando-a com um cheiro de perfume caro e desprezo. Ela recuou um pouco, secou o que faltava, e puxou os cacos com cuidado, um por um, como quem recolhe segredos. Ninguém percebeu a pequena linha vermelha que brotou na ponta do dedo quando um pedaço mais fino se escondeu sob a espuma. Ninguém além dela. O salão parecia infinito. Cortinas de veludo, colunas com detalhes entalhados, mesas redondas arrumadas com porcelana branca, talheres pesados e copos que cantavam quando brindavam. Do lado de fora, carros com motor ainda quente. Do lado de dentro, uma orquestra elétrica, risadas controladas, promessas sussurradas, uma negociação que valia uma empresa inteira, um brinde que significava um casamento de negócios. E no centro de tudo, o anfitrião, o milionário que fazia questão de ser visto, mas nunca de ser tocado. «Ei, garota!» chamou alguém atrás. «Você deixou um pedacinho aí!» Ela virou, encontrou o fragmento minúsculo, tão transparente que parecia ar. Recolheu-o e, antes de jogá-lo fora, levantou os olhos apenas por um segundo. Foi o bastante para ver. Os seguranças observavam tudo de um ponto elevado, como estátuas com ouvidos. Em uma mesa próxima, 3 homens de gravata ajustavam relógios caros, um gesto ensaiado de impaciência e poder. E ao fundo, bem ao fundo, uma porta semi-aberta por onde passava ar frio. Pela fenda, ela ouviu um som diferente da música. Um silêncio estranho, como o vazio que vem antes da queda. «Você tá surda!» Ela voltou para o chão, passou o pano mais uma vez. A espuma se misturou ao brilho do mármore. Seus joelhos doíam. A mão tremia pouco. Não era de medo, era de esforço. Não era a primeira noite. Não era a primeira festa. Não era a primeira vez que alguém confundia gentileza com submissão. Quando terminou, levantou devagar, guardou os cacos numa bandeja e foi até a área de serviço. O corredor era estreito, o ar menos perfumado, a luz mais real. Passou pela equipe que correu o dia inteiro. O garçom com o nó da gravata frouxo, a chefe da cozinha com olhos de quem calcula tempo e temperatura em milímetros, a florista sentada no chão, tirando alfinetes dos sapatos. «Tudo certo aí?» perguntou o gerente sem olhar nos olhos. «Tudo», ela respondeu. «Volta para o salão. Fica atenta. O dono quer tudo brilhando.» «Sim», ela voltou. A música aumentou. No palco, um DJ trocou a faixa. O lustre maior tremeu quase imperceptível. Quem estava sóbrio não percebeu. Quem estava bêbado menos ainda. Mas ela percebeu. O lustre não tremia. O lustre respirava. 1, 2, 3 ciclos. Como se houvesse algo errado na corrente de ar. Como se aquela sala rica tivesse um pulmão secreto, oculto, que inspirava e expirava em descompasso. «Moça», disse um senhor mais velho com um sotaque suave, «você tem um lenço?» Ela tirou um pano limpo do avental e entregou. «Claro, obrigado», ele sorriu. Sincero, diferente. O olhar dele pousou nela com a atenção que as pessoas reservam à arte, a verdadeira, não a pendurada na parede por status. «Trabalho difícil o seu.» «É», ela respondeu, «mas alguém tem que fazer. Alguém sempre tem que fazer.» Ele repetiu, como se concordar fosse um tipo de cuidado.
Um jovem tropeçou para trás e quase derrubou uma coluna de vidro com arranjos de orquídeas. Ela se adiantou e segurou a base com precisão. O jovem nem viu, riu e seguiu. Ela ajeitou o arranjo, conferiu as gotinhas falsas de orvalho nas pétalas e notou que, ao tocar a base, sentiu uma vibração mínima, mas real. A vibração vinha do chão, não era da música, era outra coisa. Você, falou a mulher do perfume, reaparecendo com um sorriso que cortava, limpa a varanda lá fora. Tem gente reclamando das marcas de taças. Já vou. Ainda aqui? O homem do sapato brilhante. Lenta, hein? Ela não respondeu. Um excesso de respostas desperdiça mais energia do que silêncio. Enquanto cruzava o salão, passando pelas mesas onde o riso tinha dentes, ela percebeu o dono da festa pela primeira vez. Não pela altura, pela roupa ou pelo brilho do relógio, mas pelo modo como o espaço cedia quando ele se movia. As conversas abriam, os garçons aceleravam, os curiosos recuavam. Ele caminhava como quem sabe que o mundo entende sua linguagem. Números. Ele parou, interessado por algo do outro lado, e durante um segundo olhou na direção dela sem vê-la. Foi tão breve que parecia um acaso. Mas, naquele breve, ela viu um detalhe. O olhar dele não era vazio. Era treinado. Não era um homem que vivia de sorte. Era alguém que media riscos. Alguém que, sem saber, estava a um passo do maior risco daquela noite. Ela empurrou a porta de vidro para a varanda. O ar da madrugada entrou como um sopro novo, derrubando o perfume artificial. A cidade lá embaixo piscava. Carros, faróis, vidas. Os convidados fumavam charutos, riam alto, deixavam as cinzas caírem fora do cinzeiro como quem joga fora o passado. Sobre a pedra fria, marcas circulares de taças desenhavam pequenos halos. Ela passou o pano com calma e cada círculo se desfez como uma mentira confessada. Foi então que ouviu. De novo. O som fundo, que não era música, nem vento, nem risos. Algo no prédio. Respirava. Um zumbido longo, intermitente, vindo das entranhas da estrutura. Ela se virou e encarou a parede que dividia a varanda do salão. Sobre a moldura de madeira, uma pintura cara de um mar revolto, feridas de tinta azul. Logo atrás da moldura, bem discreto, um painel de manutenção com parafusos novos. Não combinava. Nada naquela sala era novo sem motivo. Para parafusos novos, sempre há uma história. Vai demorar? Perguntou um homem com o paletó jogado nas costas. Quase terminando, disse ela sem tirar os olhos do painel. O zumbido cessou, e no silêncio que veio, uma percepção. O lustre, o tal pulmão do salão. O ritmo tinha parado, mas não por estabilidade. Parou como um coração que perde a batida para tomar impulso. Dentro da sala, as luzes brilharam um pouco mais forte, como se alguém tivesse mexido na corrente. Ela voltou para dentro. A música caiu um tom. Não por causa do DJ, mas por causa do rumor, aquele que começa no canto da sala e passeia de ouvido em ouvido, ganhando forma de notícia. O investidor chegou. A assinatura é hoje. É um fundo estrangeiro. Vai mudar a cidade. Os boatos dançavam, mais elegantes que os convidados. No alto, o lustre, gigantesco. Pêndulos de cristal que multiplicavam a luz em 1000 pedacinhos cegos. A estrutura que o prendia ao teto tinha âncoras que pareciam garras. Ela notou algo que ninguém viu. Uma microfenda na peça de sustentação, perto da corrente principal, pequena demais para olhos distraídos, grande demais para ser ignorada por quem aprendeu a ver perigo onde os outros veem brilho. Ei, você! Um garçom sussurrou, passando apressado. Cuidado com essa bandeja. Estão pedindo para evitar o centro do salão agora. Por quê? Não sei. O gerente mandou. Ela acompanhou com os olhos o caminho que ele fez, um arco por fora da área diretamente abaixo do lustre. A decisão parecia técnica, parecia aviso. Alguém tinha visto? Alguém sabia? O gerente surgiu, seguro, gelado. Fica pelo perímetro, disse para a equipe. Nada de cruzar o centro. Tem alguma coisa errada?
Ela perguntou. Ele congelou o olhar nela, como se a pergunta fosse insolência. Faz o que eu disse. Ela olhou de novo para o alto. A fenda não estava maior ainda, mas o salão estava mais pesado. E a noite? A noite parecia ter ganhado um segredo. Se isso cair, murmurou, apenas para si. Desculpe. Uma voz masculina, próxima. Ela se virou. O senhor de antes o que pediu o pano. Ele segurava uma taça de vinho como quem segura um livro frágil. Você disse algo. Só pensei alto. Gosto de quem pensa alto quando todos preferem gritar baixo. O anúncio soou. Uma vinheta suave, o DJ baixou o volume. O dono da festa subiu a um pequeno palco. Amigos, disse com voz treinada e calor calculado, obrigado por estarem aqui. Hoje celebramos mais que uma conquista. Celebramos o que podemos construir quando confiamos uns nos outros. Aplausos, flashes, um mar de cabeças se virou para o palco como girassóis obedientes. Ninguém olhava para cima, quase ninguém. Ela olhava. A fenda no metal piscou, não de luz de sombra, um microalívio. A corrente esticou 1 milímetro além do que deveria. Uma vibração subiu pelo teto, desceu pela coluna e tocou o chão onde ela estava. Através do solado do sapato simples, ela sentiu o aviso que metal dá quando pede socorro. Com licença, disse ao gerente que passava. O lustre. Não ouse. Eu vi uma. Se você causar pânico, está na rua. Ela engoliu a resposta. O medo dele não era o dela. O medo dele era da mancha no nome. O dela, da mancha no mármore que carrega sangue. O discurso continuava. Os investidores acenavam. A cidade assistia. E o segredo no teto, respirando, ensaiava sua queda. Foi então que alguém encostou no ombro dela leve, respeitoso. Desculpe, disse uma voz firme, curiosa. Você poderia me ajudar com uma coisa? Ela se virou. O homem estava impecável, mas não era afetado. Tinha um olhar que atravessava a sala e voltava inteiro. Ele não estendeu cartão, não ofereceu gorjeta, não perguntou o nome. Apenas manteve a pergunta no ar, como quem oferece confiança antes de exigir resposta. Claro, ela disse. Não aqui, ele sussurrou, inclinando-se. Ali, por favor. Apontou para um canto menos iluminado, próximo à porta semiaberta do painel com parafusos novos. Está acontecendo algo que o resto da sala ainda não percebeu. Ele continuou baixo, para que a música engolisse as palavras. E eu quero confirmar se você está vendo o que eu estou vendo. Ela o olhou, surpresa. O lustre. Ele assentiu, quase imperceptível. E mais. Mais? O ar desta noite está diferente. Fecharam algo que não deveriam e abriram algo que não sabiam. Ela inspirou. Pela primeira vez na noite, não se sentiu invisível. Quem é você? Ele sorriu de um jeito que não cabia nas revistas. Alguém que costuma investir sem perder o teto na cabeça. E por que me chamou? Porque há pouco, quando você segurou aquela coluna de vidro, eu vi como você segurou. Não com reflexo de pânico, mas com cálculo. Gente assim enxerga antes. E o que você enxerga agora? Ele olhou para cima, depois para o painel com parafusos novos. Eu vejo um problema que precisa de duas coisas. Alguém que todos vão ignorar e alguém que todos vão ouvir. Do palco, o anfitrião ergueu a taça. Ao futuro. A corrente do lustre fez um som seco, curto, que só os atentos ouviram um estalo de metal que anuncia que o futuro às vezes chega antes do brinde. Ela respirou. Então vamos, disse. Antes que caia. O salão parecia um outro mundo, tão distante das ruas onde ela morava que poderia ser confundido com um planeta novo. Cada detalhe tinha sido pensado para impressionar. As paredes altas eram revestidas de painéis dourados, e entre eles, quadros modernos avaliados em milhões. O chão de mármore refletia a luz dos lustres como se fosse um lago espelhado. As mesas eram forradas com toalhas de seda pura, e sobre cada uma repousava um arranjo de flores importadas, orquídeas raras, vindas de países que ela só tinha ouvido falar em filmes. No ar, um perfume sutil de jasmim
misturado ao cheiro do champanhe mais caro. A música preenchia cada canto, uma mistura de orquestra e batidas eletrônicas que parecia ensaiada para agradar tanto os mais velhos quanto os jovens milionários que ocupavam o espaço. Era como se o próprio som fosse rico. Cada nota parecia custar mais do que o salário de meses de alguém comum. Ela circulava pelo salão com um balde discreto, limpando manchas invisíveis. Era invisível também. Passava entre mesas lotadas de gente com roupas tão brilhantes que chegavam a ofuscar. Vestidos longos com bordados que deviam valer o que ela não conseguiria juntar em 10 anos. Ternos sob medida, lapelas discretas e relógios que não serviam para marcar horas, mas para medir status. Todos riam, brindavam, trocavam cartões e promessas. E ela, com as mãos ásperas e os sapatos gastos, parecia uma sombra entre eles. Ninguém a via. Ou melhor, a viam apenas quando tropeçavam em seu balde ou quando precisavam descarregar o próprio desprezo em alguém. Era como se sua presença fosse um lembrete de que, para aquela riqueza brilhar, alguém precisava sujar as mãos no escuro. Essa toalha não pode ter mancha, entende? Disse uma das coordenadoras da festa, olhando para ela sem encarar seus olhos. Entendo. Ótimo, porque quem paga essa festa não aceita imperfeição. Ela apenas assentiu. Era sempre assim. O erro de um funcionário virava vergonha coletiva. De volta ao salão, ouviu trechos de conversas. A compra foi fechada em 300 milhões. A próxima filial será em Dubai. O fundo árabe confirmou o aporte. Palavras que soavam como outro idioma. 300 milhões não cabiam na cabeça de quem contava moedas para comprar pão no fim do mês. Dubai era mais distante do que a lua. Ela respirou fundo. Naquela mesma tarde, tinha deixado o filho pequeno com a vizinha. Explicou que voltaria tarde, que o trabalho era importante. O menino apenas sorriu e disse: "Traz pão, mãe." O pedido ficou gravado, ecoando em sua mente como uma âncora no meio de tanto luxo. Caminhando entre os convidados, reparou nos detalhes que ninguém via. Uma mulher com colar de diamantes sorria para todos, mas segurava o celular embaixo da mesa, digitando freneticamente, como se o mundo real estivesse ali, escondido na tela. Um jovem riquíssimo gesticulava alto, contando uma história de investimento, mas seus olhos piscavam rápido demais, denunciando nervosismo. Outro homem, com ar de empresário seguro, fingia que escutava, mas tinha a taça sempre cheia e não era champanhe, era uísque puro. Aos olhos dela, aquela festa não era apenas luxo, era um palco de disfarces. Todos usavam máscaras tão brilhantes quanto as pedras que carregavam no pescoço. No canto, músicos contratados tocavam violinos, tentando competir com o DJ. A mistura era estranha, mas servia para manter a energia no ar. Cada nota reforçava que aquela noite precisava ser lembrada. Não importava o custo. Ela voltou a notar o lustre. Gigantesco, pesado, pendurado como uma espada de cristal sobre centenas de pessoas. A fenda que havia visto antes não sumiu da mente. Cada passo pelo salão era acompanhado de uma sensação. E se aquilo cedesse? E se o brilho virasse tragédia? Mas não podia falar, não podia interromper. Funcionários não tinham voz. E quando ousavam ter, eram calados com ameaças de demissão. O gerente já tinha deixado claro. Passou perto da mesa principal, onde o anfitrião recebia investidores. O homem falava com segurança, rindo com os parceiros, prometendo lucros inimagináveis. Ele parecia tão seguro que ninguém jamais desconfiaria de um detalhe fora do lugar. Mas ela viu. Enquanto ele sorria, os dedos tamborilavam sobre a mesa, um gesto de ansiedade mal disfarçada. Ela sabia ler sinais. Anos de ser invisível a ensinaram a enxergar. Quem não tem voz aprende a observar. Do outro lado do salão, um grupo de jovens ricos riam de uma piada qualquer. Um deles apontou para ela, cochichou algo e todos riram mais alto. Ela não ouviu, mas entendeu.
Não precisava de palavras para reconhecer a velha cena. O alvo era sempre quem não podia revidar. Seguiu firme. Limpava mesas, trocava toalhas, recolhia taças esquecidas nos cantos. O peso da bandeja machucava os braços, mas ela estava acostumada. O que doía era outra coisa, a distância entre aquele mundo e o seu. Ela pensou na conta de luz, prestes a vencer, no aluguel atrasado, no uniforme do filho que precisava ser comprado, na dor nas costas que não tinha remédio. Enquanto os convidados pediam mais garrafas de champanhe, ela calculava quantos pães poderia comprar com o valor de uma única taça. A cada risada, sentia-se menor, mas ao mesmo tempo, algo crescia dentro dela. Uma atenção afiada, quase instintiva. O barulho do lustre, o zumbido vindo do painel escondido, os olhares rápidos entre seguranças. Havia algo além da festa, algo errado. Na varanda, os convidados falavam alto sobre negócios e viagens. Ela ouviu uma mulher dizer: "Na semana que vem jantaremos com ministros, já está tudo acertado." Outra completou: "Meu marido fechou a compra do iate hoje de manhã. Foi uma pechincha." A palavra ficou martelando. Pechincha. Para eles, milhões eram pechincha. Para ela, pechincha era conseguir arroz em promoção. Enquanto limpava as marcas de taças na varanda, pensou que ninguém ali imaginava que a mulher ajoelhada no chão tinha sonhos. Sonhos simples, mas reais. Dar uma casa ao filho, estudar novamente, não depender de favores para sobreviver. Mas, para os olhos ricos, ela não passava de um pano molhado. Dentro do salão, o clima esquentava. Brindes mais altos, gargalhadas mais forçadas, promessas de negócios maiores. O DJ aumentava o ritmo e os corpos começavam a se mover como se o luxo fosse combustível. Mas ela sentia que quanto mais a festa crescia, mais frágil ficava. Era como um castelo de cartas prestes a cair. Foi nesse momento que aconteceu. Um estalo seco, rápido, vindo de cima. Ela levantou os olhos. O lustre vibrou. Ninguém percebeu. Ou, se perceberam, fingiram não ver. Os seguranças trocaram olhares discretos e o gerente franziu o senho, mas não disse nada. Ela, sozinha no meio de tantos, foi a única que encarou o perigo de frente. E naquele instante, compreendeu algo. Não importava o quanto tentassem reduzi-la. Era justamente por ser invisível que ela poderia ver o que ninguém mais via. O destino daquela noite ainda estava suspenso, como o próprio lustre. Você não deveria estar aqui, a menos que seja quem eu penso. A voz veio de tão perto que ela sentiu o ar das palavras encostar no rosto. Virou-se devagar. Era ele, o anfitrião. Não o tipo de milionário espalhafatoso, o tipo silencioso, que pesa cada sílaba. Tinha as mãos nos bolsos do paletó, como quem caminha dentro do próprio mundo. E os olhos mediam tudo, como se tudo fosse uma planilha invisível. Ela ficou imóvel por um segundo, com o pano ainda úmido entre os dedos. O painel com parafusos novos estava a poucos passos. O zumbido, mais baixo, parecia recuar, aguardando. "Perdoe-me", disse ele, com um meio sorriso. "As luzes daqui às vezes enganam. Por um instante achei que você fosse a convidada do leste europeu que eu estava esperando." "Eu? Seu jeito, firme, olhar atento, e este vestido..." Ah, ele percebeu o avental. O sorriso diminuiu 1 milímetro. "Ou talvez eu tenha me enganado." 2 assessores brotaram como sombras. "Senhor, o investidor do fundo está aguardando." 2 minutos. Ele não tirou os olhos dela. "Posso fazer uma pergunta?" Ela assentiu, surpresa com a gentileza. "Quando o lustre estalou, você olhou para cima antes de todo mundo." "Eu ouvi." "Ouviu o quê?" "Metal cansado." Ele arqueou a sobrancelha, intrigado. "Nome?" Ela engoliu. "Não importa. Importa para mim. Sou da limpeza." "Isso não é nome." Ela hesitou. "Clara, Clara", repetiu, testando o som. "Me acompanhe, por favor." Os assessores se entreolharam desconcertados. O milionário conduziu Clara pelo corredor lateral, o mesmo que levava à porta semi-aberta.
No caminho, cruzaram por convidados que fingiam não enxergar a cena e por outros que a olhavam como quem vê um erro estético no quadro mais caro. Senhor, não é adequado, sussurrou o gerente surgindo do nada. A equipe deve permanecer onde a competência for necessária, interrompeu sem elevar a voz. Obrigado, Gustavo. Chegaram ao vão. Ali o som da festa perdia força, como se a parede bebesse a música. O painel com parafusos novos tinha a frieza de coisas recém-feitas demais. Clara parou à frente, os olhos pousando nos detalhes. Arranhões recentes, marca de chave que escorregou, uma fita isolante milimetricamente mal cortada. O que você vê? Perguntou ele. Alguém mexeu aqui hoje. Eu também vi, disse a voz firme atrás deles, o senhor do pano limpo, que agora trazia um crachá discreto no bolso interno. Aproximou-se com respeito. Desculpem, ouvi quando passaram. Sou Vitali, engenheiro de estruturas, amigo do anfitrião. Não consegui relaxar desde que notei as âncoras do lustre. O milionário o cumprimentou com um aceno. Achei que estava ficando paranoico. Vitali encarou Clara. Você percebeu antes. Eu só trabalho aqui. O milionário desviou o olhar por um instante para o salão, calculando o tempo do discurso, o humor da plateia, o peso do teto. Gustavo! Chamou. O gerente veio quase correndo. Senhor, quero acesso a este painel agora. Isso é técnico, e com licença, temo que abrir agora crie pânico. Pânico é o que acontece quando o teto cai, disse Vitali, seco. Chame o responsável pela manutenção, ordenou o milionário, e traga escadas para o lustre. 2. Senhor, em público? O lustre também está em público. Enquanto o gerente sumia, Vitali retirou do bolso uma pequena lanterna. Com licença. Iluminou as bordas do painel. Aço inox. Parafusos novos, sim. Mas não foram apertados no mesmo torque. Veja, cabeça marcada. Clara se inclinou, reconhecendo o desenho da pressão. Chave usada às pressas. Vitali sorriu, surpresa boa. Sabe olhar. Quem limpa aprende a ver o que sobra dos outros, disse ela quase sem pensar. O milionário observava em silêncio, avaliando mais que o painel. Avaliava as pessoas. Senhor! O gerente retornou com um homem de uniforme cinza, carregando uma maleta. O técnico evitou encarar Clara. Sou o responsável. O que houve? Abra, disse o milionário. Mas, senhor, isso é área restrita. Você prefere assinar o laudo depois que... Ele não completou. Não precisava. O técnico cedeu. Usou a chave correta. Girou 2 fechos. O painel abriu num suspiro de metal. Do outro lado, cabos, dutos e uma caixa de derivação com LEDs verdes. Um dos LEDs piscava freneticamente, outro estava apagado morto. O que significa? Perguntou o milionário. Pode ser sobrecarga, murmurou o técnico. Ou um bypass mal feito. Feito por quem? Não fui eu, senhor. Hoje só autorizei a equipe. Que equipe? O pessoal do fornecedor da iluminação. Trocaram um driver que queimou semana passada. Semana passada? Vitali franziu. E por que os parafusos estariam tão novos? O técnico gaguejou. Talvez hoje tenham rechecado. Clara apontou um detalhe do adesivo amarelo colado torto. Essa etiqueta é de lote novo. Hoje. O milionário a encarou por um segundo mais longo, como quem realinha peças de xadrez na cabeça. Gustavo, pare o fluxo de pessoas sob o lustre, discretamente, e desligue metade das luzes do centro como se fosse parte do show. Preciso ganhar tempo. Gustavo assentiu com relutância. Sim, senhor. Sumiu de novo. Se este driver está bypassado, disse Vitali, o peso do sistema pode estar mal distribuído. E se mexeram na tensão da casa de máquinas, eu ouvi o prédio respirar, disse Clara, baixo. Respirar? Um zumbido que vai e volta como se abrisse e fechasse alguma coisa. Aqui e no lustre. O ritmo mudou quando o DJ trocou a faixa, mas não é da música. Vitali trocou um olhar rápido com o milionário. Pressurização do ar. Ou acionamento intermitente de disjuntores.
Se alguém reconfigurou cargas para aguentar os LEDs da cenografia, pode ter desequilibrado o circuito do lustre. Tradução, pediu o milionário. O teto está confiando num coração que falha, disse Vitaly. Do salão veio um aplauso alto. O brinde tinha terminado e as pessoas começavam a se espalhar. O perigo crescia com cada passo distraído sob a chuva potencial de cristal. O técnico, suando, vasculhava a caixa. Tem um jumper aqui que não é padrão. Quem mexeu nisso fez rápido e não registrou. Corrija, disse o milionário. Se eu mexer sem desligar a linha, posso apagar metade do salão. Então desligue. Mas os investidores preferem luz apagada a luto aceso, o milionário cortou. Faça. O técnico respirou fundo e começou a trabalhar. Vitaly observava a sequência, pronto para conter um erro. Clara, por reflexo de quem já remendou muitos improvisos alheios, recuou 2 passos, calculando onde ficaria se algo faiscasse. O milionário anotou de novo. O corpo dela escolhia posições seguras, sem pensar. Clara, ele disse, chamando-a pelo nome como se assinasse um acordo. Como foi que você percebeu primeiro? Porque todo mundo olha para o brilho, eu olho para as sombras. Um silêncio breve. E como é trabalhar aqui olhando para as sombras? Lembra que eu existo. Ele assentiu, como quem guarda uma resposta para usá-la mais adiante. Quando isso acabar, quero que me apresente o mapa invisível desta casa. Portas que ninguém usa, ruídos que ninguém ouve, passos que ninguém nota. Por quê? Porque quem cuida do brilho costuma esquecer por onde o incêndio começa. O gerente reapareceu. As luzes do centro foram reduzidas. O DJ aceitou fazer uma transição de set. Mas a imprensa está por perto, senhor. Precisamos preservar a imagem. Preservar a vida, Gustavo, corrigiu o milionário. A imagem se recompõe. Ossos não. Um estalo, mais forte. O salão prendeu o ar. Alguns olhares subiram. Outros fingiram que não ouviram. Na mesa dos jovens invencíveis, a piada continuou. Mais alta coragem de quem confunde barulho com segurança. Faltam 30 segundos, disse o técnico, os dedos rápidos entre fios. Vou cortar e religar no alternativo. Vai piscar. Faça, disse Vitaly. No 3, 1, 2. O salão mergulhou numa meia-noite súbita. Um ó coletivo, metade espanto, metade euforia infantil. O DJ soltou um efeito, salvando a narrativa. Virada de set, jogo de sombras, experiência imersiva. As lanternas dos seguranças surgiram como vagalumes domesticados, tudo parte do espetáculo. Diziam os sorrisos de quem não entendia nada. Lá em cima, o lustre gemeu como navio antigo. A corrente vibrou. O estalo não veio. O LED morto renasceu verde firme. O jumper irregular desaparecia sob dedos competentes. A energia voltou em ondas, primeiro tímida, depois inteira. Um aplauso espontâneo nasceu no canto e se espalhou o público celebrando sem saber por quê. O perigo havia recuado. Por agora. Estabilizou, disse o técnico aliviado. Mas precisamos revisar a casa de máquinas e o conjunto do lustre. Isto foi gambiarra de alto risco. Quem autorizou essa equipe terceirizada? Perguntou o milionário, sem elevar o tom. O gerente desviou os olhos. No relatório, consta seu aval, senhor. O ar mudou, frio, de outro jeito. O milionário ficou em silêncio longo, então olhou para Clara. Às vezes não é o que assinamos, é o que deixam que pareça que assinamos. Vitaly completou. Alguém contou com o brilho para esconder a pressa. Um grupo de convidados se aproximou, cheios de si. A mulher do perfume à frente como lâmina. Tudo bem com o show de luzes? Ficou criativo. Ah, e que cena pitoresca, disse encarando Clara de alto a baixo. A equipe de limpeza recebendo atenção especial. Parabéns, senhor. Inclusão é o novo luxo. Risadinhas acompanharam. Clara apertou o pano entre os dedos, sem abaixar a cabeça. O milionário sorriu com educação que doía. De fato, às vezes, a única pessoa que vê a tempo é quem limpa o que os outros deixam para trás. A mulher revirou os olhos. Que poético. Prático, corrigiu ele. Do outro lado, o investidor estrangeiro acenava, convidando.
O anfitrião precisava ir. Olhou para Vitaly. Fica de olho na estrutura. Fico. Olhou para Clara por último. Você vai comigo. Os assessores arregalaram os olhos. Senhor, a mesa. A mesa espera. Ele ofereceu o braço, não como galanteria, mas como gesto de paridade. Quero que você esteja por perto quando me fizerem perguntas fáceis. Você me lembrará das difíceis. Clara hesitou um segundo, não por medo, mas pelo peso de atravessar um espaço onde nunca foi convidada. Deu um passo. Outro. O chão pareceu novo sob os pés. Ao cruzarem a cortina de veludo, os olhares cravaram nela como farpas. Curiosidade, desdém, surpresa, irritação. O grupo dos jovens invencíveis sussurrou alto o bastante para ser ouvido. VIP de vassoura, convidada do Rodinho. Talvez seja a nova curadora de arte. Arte da faxina. Risos. Ela parou. Voltou-se para eles apenas com os olhos. Não disse nada. O silêncio dessa vez não foi submissão. Foi recado. Os risos perderam fôlego, como quem encontra vidro onde achou que havia ar. Chegaram à mesa principal. O investidor estrangeiro, um homem de barba bem cuidada e olhar que pesa fortunas, estendeu a mão ao anfitrião. Parabéns pela noite. Obrigado. O milionário apontou com naturalidade. Esta é Clara. Encantado, disse o investidor, sem hesitar. Apertou a mão dela como se apertasse a de qualquer executivo. Função, Clara respirou. Eu garanto que as coisas não caiam quando brilham. O investidor sorriu com interesse genuíno. Então você é essencial. Sim, respondeu o anfitrião. Por isso está aqui. O gerente apareceu pálido com um tablet na mão. Senhor, há um problema. Outro? Talvez o mesmo, mas em outro lugar. Virou o tablet. Uma câmera mostrava a área do backstage. Cabos grossos, caixas de som, um case aberto. Um homem de boné, credencial virada ao contrário, mexia onde não devia. Olhava ao redor, conferia o celular, trocava um cabo por outro. Ele não é da nossa equipe, disse o técnico por cima do ombro. Vitaly estreitou os olhos. Não é só gambiarra, é sabotagem. O coração do salão bateu forte de novo, não pelas caixas de som, mas pelos olhos que se cruzaram, pelas máscaras que escorregaram 1 centímetro. O milionário pousou a taça. Quando falou, a voz veio como lâmina que corta sem levantar sangue. Fechem todas as saídas de serviço, sem pânico. Comunicação interna apenas por texto. Estabilizem o lustre e reforcem o perímetro. E tragam o homem do boné até aqui sem barulho. Olhou para Clara. Você disse que olha para as sombras. Preciso que me diga onde mais elas estão. Ela assentiu, sentindo uma coragem que nunca pediu permissão. Comece pelo bar provisório e pela ala dos geradores. E troque o DJ de posição. O som vai servir de cortina para nós, não para eles. O investidor inclinou a cabeça, admirado. Interessante. O milionário sorriu de leve. Eu disse que as perguntas difíceis viriam dela. Clara respirou fundo. Havia cruzado a fronteira entre quem limpa e quem decide não por convite, mas por urgência. E pela primeira vez naquela noite, o brilho não a cegou. Iluminou o caminho. O salão voltou a pulsar como se nada tivesse acontecido. A música retomava o ritmo, as taças tilintavam e o brilho dos vestidos de gala cegava qualquer olhar distraído. Mas no centro daquela coreografia de luxo havia uma fissura invisível. O anfitrião caminhava lado a lado com Clara, e isso não passava despercebido. Os cochichos começaram em ondas. Primeiro, olhares de canto de olho. Depois, sobrancelhas arqueadas, seguidas de risadinhas abafadas. Logo, a corrente de deboche se espalhou por grupos inteiros. Para eles, era inaceitável que uma mulher com uniforme simples dividisse espaço com milionários vestidos como príncipes de revista. Olha só, o senhor resolveu investir em causas sociais, comentou um empresário de voz grave, alto o bastante para ser ouvido. Talvez seja performance artística, completou outro, rindo. A arte da limpeza elevada a espetáculo.
As gargalhadas arranharam o ar, mas Clara não desviou o olhar. Continuou firme, como se as palavras não fossem nada mais que poeira sobre o mármore. O milionário parou diante da mesa principal. Senhores, disse com voz calma, esta é Clara. E acreditem, ela já enxergou mais do que qualquer um aqui nesta noite. Um silêncio desconfortável tomou conta por um instante. Então, a mulher do perfume sempre ela decidiu atacar. Com todo o respeito, senhor, mas o evento de hoje é sério. Temos investidores internacionais, jornalistas, autoridades. Trazer uma funcionária para a mesa principal, não acha que é exagero? O milionário não se apressou a responder. Olhou para cada rosto ao redor, um por um, até que o desconforto fosse maior do que a provocação. Então disse, o que vocês chamam de exagero, eu chamo de inteligência, porque quando o teto quase caiu sobre suas cabeças, quem notou foi ela. Não foram seus olhos cobertos de champanhe, não foram seus ouvidos cheios de riso. As palavras cortaram o salão como lâminas invisíveis. A mulher arqueou as sobrancelhas, tentando manter a pose. Então vamos aplaudir a sensibilidade da funcionária. Bateu palmas devagar, sarcásticas. Alguns acompanharam rindo. Clara sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Inspirou fundo e disse com a voz serena, mas firme. O problema é que vocês confundem silêncio com inferioridade. Eu posso limpar o chão, mas também posso enxergar o que vocês não veem. E hoje isso salvou a festa. O grupo riu ainda mais alto, como quem não suporta perder o controle da cena. Que discurso bonito! Zombou um jovem de terno caro. Vai nos ensinar gestão de riscos agora? Ou prefere continuar com a vassoura? Dessa vez, foi Vitali quem interveio. De pé, com sua lanterna ainda na mão, disse: eu sou engenheiro de estruturas e confirmo cada palavra dela. Se o sistema tivesse cedido, teríamos um desastre aqui. Mas ela notou primeiro. E se vocês têm dificuldade em aceitar isso, sugiro que aprendam a lidar com verdades inconvenientes. Um silêncio incômodo tomou o ar. Alguns desviaram os olhos, outros pigarrearam. O jovem do deboche baixou a voz, murmurando uma piada apenas para o próprio grupo, mas a tensão já estava exposta. O investidor estrangeiro, que até então observava em silêncio, decidiu falar. Sua voz grave carregava a calma de quem sabe que não precisa provar nada. Nos meus negócios, eu sempre escuto aqueles que estão mais próximos do chão, porque é no chão que os sinais aparecem primeiro. Quem só olha de cima costuma cair sem perceber. As palavras ecoaram como sentença. De repente, os risos soaram pequenos, quase infantis. O milionário ergueu a taça, retomando o controle da cena. Vamos brindar não apenas ao futuro, mas também à verdade. Porque riqueza sem verdade é só cenário. As taças se ergueram, mesmo que alguns o fizessem contrariados. Clara, no entanto, não ergueu taça alguma. Apenas permaneceu ali, firme, carregando no corpo a poeira invisível de todas as vezes que foi ignorada. Mas agora, pela primeira vez, era impossível não notá-la. E foi nesse instante, quando parecia que o silêncio finalmente se instalaria, que um novo som cortou o ar, um estrondo metálico vindo dos bastidores. Os seguranças reagiram de imediato, comunicando-se por rádio. O gerente empalideceu. Vitali girou a cabeça em alerta. E o milionário, sem perder a compostura, apenas disse: eis a prova de que as sombras ainda não terminaram de falar. Os olhos dele se voltaram para Clara. Está pronta para continuar enxergando o que os outros não querem ver? Ela assentiu, sem hesitar. E enquanto os convidados tentavam rir nervosamente para disfarçar o incômodo, a noite seguia se partindo ao meio entre aqueles que ainda acreditavam que tudo era festa e aqueles que já sabiam que havia algo muito maior em jogo. O barulho metálico ecoou como um trovão dentro do salão luxuoso. Não era som de copo caindo, nem de bandeja batendo contra o chão. Era profundo, seco, grave, algo que vinha das entranhas do prédio. As conversas se interromperam por um segundo.
e os olhares se cruzaram em busca de uma explicação. Alguns riram nervosos, outros fizeram piada. Deve ser o DJ exagerando nos efeitos sonoros. Mas Clara sabia que não era. O milionário levantou-se lentamente da mesa, os olhos estreitos. Vitaly já se movia em direção ao som, lanterna em punho, como se cada passo fosse calculado. Clara o seguiu instintivamente, como se fosse parte daquele enredo invisível. «Fiquem tranquilos, senhores», disse o gerente, tentando controlar a tensão. Foi apenas um ajuste de bastidores. Mas a voz dele não convenceu ninguém, muito menos os convidados mais atentos, que agora trocavam sussurros preocupados. Do outro lado da cortina de veludo, o corredor que levava aos bastidores estava meio às escuras. As luzes de emergência lançavam um tom avermelhado sobre as paredes. O som voltara a vibrar, intermitente, como um coração descompassado. Vitaly agachou-se diante de uma caixa metálica parcialmente aberta. Dentro, cabos grossos estavam soltos como serpentes expostas. «Isso não foi acidente», murmurou. «Alguém mexeu aqui de propósito». Clara se aproximou. Havia marcas de pegadas na poeira fina do chão, botas recentes. «Ele ainda pode estar aqui», disse em voz baixa. De repente, um estalo ecoou do alto. O lustre voltou a ranger, mais forte que antes. Pequenos cristais tremeram, produzindo reflexos que dançavam no teto. Alguns convidados olharam para cima, inquietos. Uma mulher deixou escapar um grito abafado, rapidamente encoberto pela música. «Se isso ceder agora, será uma tragédia», disse Vitaly, erguendo os olhos para o milionário. «Não vai ceder», respondeu ele, firme. «Não enquanto estivermos atentos». O gerente surgiu correndo, pálido. «Senhor, há um vazamento na área da cozinha. Um cano estourou e a água está se espalhando para os cabos de energia. Se não contivermos rápido...» «Curioso», interrompeu o milionário. «Tudo isso acontecendo na mesma noite? Coincidência, talvez. Coincidências não existem em negócios». Clara respirou fundo. O cheiro de queimado começava a se misturar ao perfume do jasmim artificial que inundava o salão. Não era fogo aberto, mas fios superaquecendo. Ela reconhecia esse odor. Já tinha sentido em sua própria casa, quando uma extensão velha ameaçou incendiar o quarto. «Se a água tocar esses cabos, teremos curto-circuito em todo o andar», disse Vitaly. «O que sugere?» perguntou o milionário. «Precisamos cortar a energia parcial, evacuar discretamente parte do salão e isolar a área. Mas se fizermos isso agora, o evento perde o controle». Enquanto eles discutiam, Clara observava os detalhes. Um garçom passava com uma bandeja, mas a mão dele tremia demais. O olhar fugia, desviava, como se carregasse mais que copos. Ela estreitou os olhos. A bandeja estava pesada demais para apenas 5 taças. «Espere», disse ela, interceptando o caminho dele. O garçom congelou surpreso. «Com licença, preciso servir a mesa. Mostre o que tem aí». Ele hesitou, longos segundos. Depois, lentamente, afastou um pano que cobria parte da bandeja. Sob as taças, escondido, havia um pequeno equipamento preto com fios curtos e um LED piscando. «Explosivo?» sussurrou Vitaly. «Não», respondeu Clara, os olhos fixos. «Dispositivo elétrico, alguma espécie de transmissor, talvez para sobrecarregar a rede». O milionário pegou o aparelho com calma surpreendente, como quem segura uma peça de xadrez. «Não explosivo, mas destrutivo». «Eu não sabia!» O garçom tentou se justificar, suando. «Alguém me entregou e disse que era decoração de luz». «Quem entregou?» «Um homem de boné, credencial virada, o mesmo que tinham visto pelas câmeras». O milionário respirou fundo, controlando a raiva. «Estamos lidando com sabotagem». «Clara, Vitaly, precisamos pensar como eles. Onde mais colocariam algo assim?» Clara não hesitou. «Perto dos geradores de som e na entrada de energia secundária, ao lado da varanda». «Exato», disse Vitaly. «Se sobrecarregarem os 2 pontos ao mesmo tempo, criam um colapso».
E o lustre vira o estopim final. Do salão, uma nova onda de risos disfarçava a tensão. Os convidados ainda não tinham ideia do que estava em jogo, mas não demoraria muito até que percebessem. O milionário virou-se para Clara. Você vai comigo. Preciso que me mostre exatamente onde ficam esses pontos. Os outros ainda acham que você é invisível, e é exatamente isso que precisamos agora. Clara engoliu em seco, mas assentiu. Era verdade. A invisibilidade, que sempre foi sua prisão, agora se tornava sua arma. Seguiram pelos corredores estreitos. A cada passo, o som do salão ficava mais distante, o ar mais pesado, o cheiro de fio queimado mais forte, o perigo mais real. Se encontrarmos outro aparelho, o que fazemos? Perguntou Clara. Isolamos, respondeu Vitaly. E se não der tempo, desligamos tudo. E se desligarmos, o salão inteiro vai mergulhar no escuro, disse o milionário. Melhor escuridão que escombros, retrucou Clara. Chegaram à primeira sala técnica. O barulho era ensurdecedor. Ventiladores, máquinas, cabos vibrando. E ali, no canto, outro dispositivo piscando, idêntico ao da bandeja. Clara apontou. Ali. Vitaly correu. Desativou os fios com um alicate improvisado. O LED morreu. Já não serve mais, disse ele. Mas quantos ainda estão ativos? Do alto, outro estalo do lustre ecoou como um aviso. O tempo estava acabando. O milionário olhou para Clara. As máscaras da festa estão caindo. Agora precisamos decidir. Continuamos escondendo a verdade para proteger aparências ou enfrentamos o caos para salvar vidas? Clara respirou fundo, os olhos brilhando com algo que nunca tivera antes. Coragem sem pedir licença. Não se trata mais de escolha. Se não enfrentarmos agora, não haverá amanhã para ninguém aqui dentro. E naquele instante, o milionário percebeu que a mulher que todos humilhavam era a única capaz de carregar o peso da decisão mais importante da noite. Clara parou no corredor estreito, entre o zunido dos ventiladores e o tremor dos cabos. O cheiro de fio aquecido raspava a garganta. Ela fechou os olhos por um instante e fez o que sempre fez quando a vida apertou. Organizou o caos em pequenos passos. Quando abriu os olhos, já tinha um plano. Vamos dividir em 3 frentes, disse, sem titubear. Primeira, neutralizar os dispositivos e estabilizar a energia. Segunda, esvaziar discretamente o raio do lustre. Terceira, capturar o homem do boné sem causar pânico. Vitaly assentiu, atento. O milionário apenas a observava e, no olhar, havia algo novo, confiança. Já o gerente Gustavo coçou a nuca com impaciência. Com todo respeito, ele começou. Isso é um evento de alto padrão, rotas de evacuação, suspender áreas, vai arruinar. Vai salvar, cortou Clara, sem elevar a voz. Pode escolher o verbo só depois. Gustavo crispou os lábios, mas ficou. Vitaly, prático, abriu a maleta e puxou um rolo de fita de advertência, abraçadeiras e um testador de voltagem. Diga onde quer primeiro, falou para Clara. Bar provisório, respondeu. A entrada de energia secundária passa pelo rodapé atrás dele. Se colocaram um transmissor ali, será a peça que liga as demais. O milionário tocou o rádio no bolso do paletó. Equipe de segurança. 2 pessoas no bar, sem uniforme visível. Falem com o barman. Digam que vamos trocar a torneira do chopp. Eles abrem o rodapé e nenhum copo atravessa o centro do salão. Senhor, isso vai chamar atenção, alertou Gustavo. Então pinte de espetáculo, disse o milionário. Diga ao DJ para anunciar uma experiência sensorial e deslocar o público para a varanda por 3 minutos. Luzes de pista viram foco lateral. O meio fica vazio. Gustavo resmungou, mas partiu. Vitaly já caminhava e Clara seguia. Voltaram ao bar. A espuma do chopp subia como um truque de mágica e os risos por cima como aplausos mal informados. O barman arregalou os olhos quando ouviu a instrução, mas obedeceu. 2 seguranças se posicionaram discretos.
Clara agachou-se e passou os dedos pelo rodapé até encontrar o ponto certo, a madeira ligeiramente mais fria. Um parafuso com marca recente. Aqui. Ela puxou a aba com cuidado. Por trás, cabos organizados e, entre eles, a caixinha preta irmã das outras, com o mesmo LED pulsando. Coração emprestado, murmurou. Vamos arrancar. Vitali cortou a alimentação com o testador. Depois isolou o transmissor com movimentos econômicos. O LED morreu. O bar ganhou um segundo de silêncio, como se a música por dentro tivesse inspirado fundo. Ninguém percebeu, talvez só os ouvidos que já esperavam. 2 a menos, disse Vitali, guardando a peça num envelope. E um problema a mais. Quem instalou sabia o mapa elétrico melhor que muita equipe. Ele não trabalha sozinho, disse Clara. Há alguém dentro. Insinuações. Gustavo reapareceu, soprando indignação. Não vamos acusar a equipe sem provas. Sem tempo para vaidades, falou o milionário seco. O homem do boné foi visto na ala dos geradores, mas a câmera agora está fora do ar. Clara inspirou. Alguém desligou de propósito. Ele está movendo as peças pelo escuro. Então vamos criar nossa própria sombra, disse o milionário. DJ, transição agora. A música mudou. Um grave longo percorreu o salão. Luzes laterais varreram as paredes, e o centro esvaziou com a docilidade de um truque bem contado. As pessoas riram, celulares erguidos, chamando o momento de imersivo. Os seguranças, por baixo do brilho, reposicionaram as mesas um passo para fora do raio do lustre. Milímetros que naquela noite valiam vidas. A mulher do perfume reapareceu com o corte no olhar. O conceito é ousado, disse ao anfitrião, mas está virando circo. Que encanto tem uma festa onde até a equipe dá ordens? O encanto de terminar com todos de pé, respondeu ele, sem se dar o trabalho de sorrir. E ela, a mulher apontou para Clara, vai coreografar a pista também? Não seria melhor voltar ao serviço dela? Meu serviço, disse Clara, é garantir que nada caia, inclusive as máscaras. Houve quem risse desconfortável. Houve quem ficasse sério demais. O rádio do segurança pipocou. Movimento no backstage. O sujeito correu em direção à sala de máquinas. O milionário assentiu e os 2 seguranças à porta de serviço foram autorizados a fechar discretamente o acesso. Mais 2 contornaram o palco. Clara, disse Vitali, se fosse ele, onde esconderia a peça final? Em lugar comum demais para parecer suspeito, respondeu na hora. Na base do pedestal do lustre. Todos olham para cima. Quase ninguém olha para o pé do perigo. Vitali a encarou como quem recebe um mapa. Vamos. Chegaram à base da coluna central que ancorava os cabos do lustre por dentro do forro. Ao redor, arranjos florais e um círculo de cordão dourado faziam um falso santuário. Clara afastou 2 flores, passou a mão pelo rodapé até sentir o clique de uma tampinha disfarçada. Puxou, e lá estava, o transmissor, menor, com antena curta e um microtemporalizador. O golpe final, disse Vitali, tenso. Quando os outros saturassem, este daria o empurrão. Quanto tempo? Perguntou o milionário. Difícil dizer. Pode ser remoto. Pode ser quando voltar a carga. Clara olhou para cima, para a corrente que apenas poucos minutos atrás pedira socorro. Se desconectarmos abruptamente, uma oscilação pode puxar o peso errado. Então isolamos sem puxão, disse Vitali. Você segura as flores. Eu tiro como quem extirpa um espinho. Pronto, disse Clara, respirando firme. Vai! O engenheiro trabalhou com a paciência dos que sabem que o menor erro custa caro. Despluga, corta, isola, segura. O LED piscou 2 vezes e apagou numa rendição silenciosa. O lustre não gemeu. O ar do salão, por uma fração de segundo, pareceu voltar à normalidade. 3, contou Vitali. Se houver um quarto é redundância, mas quem faz redundância planeja fuga. Olhou ao redor. E ele está procurando a porta. Portas de serviço trancadas, informou o rádio.
Mas temos gente demais na varanda. Um empurra, empurra e pronto. Manchete. Vamos dar a eles um fio de novidade, disse o milionário, chamando um maître. No máximo 2 minutos, distribua sobremesas mini. Surpresa do chefe, começando pela varanda. Açúcar e espetáculo acalmam as pontas. Isso não é um casamento, bufou Gustavo. É uma operação policial, pelo que estão transformando. É uma noite viva, disse Clara, e a gente está evitando que vire obituário. Gustavo a fuzilou com os olhos. Você esqueceu o lugar de onde veio. Clara não desviou. Foi o meu lugar que segurou o teto sobre sua cabeça. O gerente abriu a boca para reagir, mas o milionário pousou uma mão leve em seu ombro, leve, porém inapelável. Gustavo, trabalhe. Ele foi. O rádio trepidou de novo. Backstage claro. Suspeito não está. Câmera da doca. Ainda fora. Clara sentiu uma picada de intuição, aquele arrepio que sempre a salvou quando o mundo quis esmagá-la. Ele não correu para longe, disse, tão certo quanto um fato. Ele recuou para perto. Perto de quê? Perguntou Vitali. De quem o protege, respondeu. E seus olhos, como se atraídos por um ímã antigo, pousaram sobre um detalhe simples. O tablet do gerente, apoiado numa bancada ao lado, com um pop-up de notificação rápido demais para ser leitura casual. Um ícone de aplicativo de manutenção piscou e sumiu. O que foi isso? Ela perguntou. Relatório do fornecedor, disse Gustavo, voltando com o ar indignado de sempre. Rotina. Rotina às... Ela olhou o relógio analógico na parede 23h17, no meio da confusão. Você está me acusando? Ele riu, curto, metálico. Cuidado com a língua. Estou acusando o padrão, disse Clara. Sabotagem precisa de 2 coisas, mapa e plausibilidade. Você tem os 2. Chega! O milionário interveio não para protegê-lo, mas para acelerar. Gustavo, desbloqueie o acesso da doca e chame a polícia com código silencioso. E entregue seu tablet ao Vitali. Isso é abuso, protestou. Isso é minha casa, disse o anfitrião calmo. E você trabalha nela, tablet. Por um segundo, o gerente hesitou 1 segundo que contou histórias. Depois, entregou. Vitali navegou com rapidez. Mensagens diretas com o fornecedor, anexos de diagramas elétricos e uma instrução de hotfix enviada há 40 minutos. O e-mail do remetente é um alias, mas o IP, ele olhou para o milionário, vem de dentro da rede. Alguém aqui dentro clonou credenciais, disse Clara, ou pegou de bandeja. Gustavo empalideceu. Eu não. Depois, o anfitrião encerrou. Agora o homem do boné. Como se o nome o convocasse, um movimento na borda da varanda chamou 2 seguranças. Um vulto escorregou por trás de um pilar e sumiu no corredor que levava à doca. Os seguranças correram, mas o fluxo de convidados, agora mais agitado pela sobremesa gratuita, criou um bloqueio humano. Clara, disse o milionário, você conhece o labirinto melhor que todos nós. Por onde ele sai? Não sai. Ela respondeu sem pensar. Ele tenta sair pela doca, encontra a grade, volta pelo corredor do lixo, corta a lavanderia, tenta o elevador de serviço que está travado desde cedo e sobra a escada técnica B que desemboca exatamente atrás da sala de máquinas. Então vamos por cima, disse Vitali. Eles correram. O som do salão ficou atrás, como mar distante. O corredor da lavanderia tinha o frio das coisas práticas. Cheiro de cloro, carrinhos metálicos, cestos de pano. Clara virou uma chave de luz que pouca gente conhecia, um atalho que acendia o teto inteiro sem acender os olhos. Para cegar quem veio do escuro, explicou, quase sorrindo de um saber antigo. Chegaram à escada técnica B. Em algum lugar abaixo, passos apressados, o milionário gesticulou para 2 seguranças cruzarem pelos andares e fecharem o funil por baixo. Sem espremer, sem gritar. No patamar da sala de máquinas, o calor bateu como um cão de guarda. Porta entreaberta. Clara encostou o ouvido, escutou o zumbido em outra frequência não de motores, de respiração contida. Fez sinal com a mão. 1, 2,
3. Entraram. O homem do boné estava curvado sobre um painel auxiliar, dedos nos cabos, como quem tenta desfazer a própria trilha. Quando ergueu o rosto, os olhos não tinham susto, tinham cálculo. Viu o milionário, viu Vitaly, parou em Clara. E riu, curto. A faxineira é quem enxergou você, disse ela. Ele puxou algo do bolso, não arma, não faca, um controle remoto barato com um único botão. Não, disse Vitaly avançando. Tarde. O clique já tinha voado. Silêncio. Então, nada. O homem apertou de novo. Nada. De novo. De novo. Nada. Clara ergueu o pequeno transmissor que Vitaly isolara minutos antes, agora morto dentro do envelope. Você perdeu o pulmão, disse, e o coração falhou. O riso do homem esfarelou e os passos dos seguranças preencheram o resto. Em segundos ele estava contido, mãos atrás, controle no chão. O milionário se aproximou, olhos calmos como borda de faca. Quem paga você? Vocês se pagam. O homem cuspiu, com a própria arrogância. Tradução. Ninguém com coragem de assinar o cheque, disse Clara. Gustavo chegou pálido, suando, a gravata torta. O que aconteceu? Clara o encarou. O que sempre acontece quando a gente varre. A sujeira que era invisível resolve aparecer. Vitaly fechou o painel com um último giro seguro. Energia estável. Dispositivos neutralizados. Estrutura por hora segura. Ele respirou, longo. Mas o saldo ainda não saiu. Qual saldo? Perguntou o milionário. Confiança, disse Vitaly. Entre as pessoas daqui dentro. O anfitrião olhou para Clara. Você disse que tem um mapa invisível desta casa. Mostre-o para mim. Depois da última sobremesa, respondeu ela, porque agora precisamos devolver o salão sem pânico. A festa não acabou, só mudou de dono. De dono? Do medo. Ele sorriu breve e verdadeiro. Então, vamos devolvê-lo ao lugar de onde nunca deveria ter saído, lá fora. Quando voltaram ao salão, a música ainda pintava o ar, e as luzes laterais recortavam rostos menos arrogantes. O lustre, soberano, respirava quieto. A mulher do perfume encarou a cena farejando o que não controlava. O investidor estrangeiro levantou a taça para Clara não como troféu, mas como reconhecimento. E enquanto o homem do boné descia por outra porta, escoltado sem espetáculo, a noite encontrou um novo eixo. A invisibilidade que, por fim, ditava o visível. E mesmo assim, o descrédito não morreu. Ele apenas mudou de roupa, esperando a próxima oportunidade de rir. O salão já não tinha a mesma leveza de antes. Os convidados continuavam sorrindo, brindando e fingindo que nada havia mudado. Mas o ar estava mais denso, como se todos sentissem, sem admitir, que algo invisível pairava acima de suas cabeças. O lustre, silencioso, parecia observar tudo. E cada estalo discreto no teto fazia alguns olhares subirem, apenas por um instante, antes de voltarem para as taças. Clara caminhava ao lado do milionário, com Vitaly logo atrás. A mulher do perfume e seu grupo não resistiram. Abriram espaço apenas para depois cochichar, o veneno saindo em doses calculadas. Vai ver é teatro, murmurou uma. Ou um capricho do patrão, disse outra. Patético, fazer a gente acreditar que uma faxineira sabe mais que engenheiros. Clara ouviu cada palavra. Durante toda a vida tinha sido reduzida a isso. Alguém para limpar o que sobrava. Mas naquela noite, o destino não dava mais espaço para que ela fosse apenas pano e silêncio. O gerente Gustavo reapareceu com pressa. Senhor, disse ao anfitrião, a imprensa está cobrando uma declaração sobre o apagão artístico. Querem saber se foi falha técnica. E o que você disse? Perguntou o milionário. Que foi parte do espetáculo. Mas eles insistem. Antes que o anfitrião respondesse, Clara interveio. Não adianta esconder. Se mentirem agora, quando descobrirem a verdade, vão transformar tudo em escândalo. E o que sugere? Perguntou o milionário. Diga o que aconteceu, mas do jeito certo. Mostre que não foi fraqueza, mostre que foi força.
Gustavo quase engasgou. Força em admitir que o sistema falhou e isso arruína contratos. Falhou porque sabotaram, disse Clara firme. E não foi um convidado qualquer que percebeu. Foi a própria casa. Foi quem vocês ignoram todos os dias. Mostre que aqui não há espaço para a arrogância. O milionário a encarou por longos segundos. Depois, subiu ao pequeno palco novamente. O DJ baixou o som e o salão mergulhou em expectativa. Senhoras e senhores, começou com voz calma. Vocês devem ter notado alguns ajustes de luz e energia esta noite. Não foi show programado, foi realidade. Alguém tentou sabotar esta festa. E sabem por que nada caiu sobre suas cabeças? Porque no meio de vocês, uma mulher enxergou o que ninguém quis ver. Os olhares se voltaram para Clara. Alguns incrédulos, outros curiosos, muitos debochados. Ela se chama Clara, continuou. É da equipe de limpeza desta casa. E foi ela quem primeiro percebeu o risco. Sem ela, estaríamos agora em pânico, talvez em luto. Então, brindem. Brindem não à riqueza que se exibe, mas à coragem que se cala. Brindem à verdade. Um silêncio estranho percorreu o salão. Alguns aplaudiram timidamente, sem convicção. Outros forçaram sorrisos. Mas a mulher do perfume, incapaz de ceder, disparou. Com todo respeito, senhor, mas não é sensato atribuir a segurança de centenas a alguém sem formação. É irresponsável. Ela pode até ter ajudado, mas transformar isso em espetáculo é ridículo. O riso do grupo dela ecoou. E foi então que Clara, pela primeira vez, deu um passo à frente. O coração batia forte, mas sua voz saiu firme, clara como o próprio nome. Quer prova? Perguntou, olhando diretamente para a mulher. Olhe para cima. Todos seguiram o gesto. O lustre brilhava, aparentemente estável. Mas Clara apontou com precisão. Na terceira corrente do lado direito, há uma microfenda. Ninguém aqui viu, mas eu vi. E se quiserem, podem trazer uma escada agora. Quem duvida, sobe comigo. Um burburinho tomou conta do salão. Alguns convidados riram de nervoso. Outros murmuraram que era exagero. Mas o milionário fez um sinal, e 2 seguranças trouxeram uma escada alta de alumínio. Vai mesmo permitir isso? Sussurrou Gustavo. Vou, disse o anfitrião. A verdade não teme altura. A escada foi aberta sob o lustre. O salão inteiro prendeu a respiração. Clara segurou firme nos degraus, subindo devagar. O som de seus sapatos contra o metal ecoava mais alto que a música. Cada degrau parecia uma afronta à arrogância dos que riam. Cada passo era um grito silencioso contra anos de invisibilidade. Quando chegou ao ponto certo, apontou. Aqui. Vitali subiu logo atrás, conferiu com sua lanterna. A luz revelou a fenda. Pequena, mas real. Um corte no metal que não deveria estar ali. Ele se virou para todos. Ela está certa. Um murmurinho percorreu o salão. A mulher do perfume ficou vermelha, tentando disfarçar o choque com uma risada seca. Pequena demais para causar problema. Pequena hoje, respondeu Vitali. Amanhã talvez não. Se ninguém tivesse visto, cedo ou tarde o peso faria o resto. Clara desceu a escada sob aplausos dessa vez mais fortes, mais sinceros. Não de todos, mas de muitos. Alguns batiam palmas para aliviar a tensão, outros porque realmente entenderam. O investidor estrangeiro foi o primeiro a erguer a taça de novo. Às vezes, disse em voz alta, os olhos mais valiosos não estão no topo da mesa, mas perto do chão. O aplauso se espalhou, agora real. E Clara, pela primeira vez, não abaixou a cabeça. A mulher do perfume recuou, engolindo a própria arrogância. O milionário voltou ao palco, concluindo. Hoje aprendemos algo. A grandeza não está em quem veste o traje mais caro, mas em quem tem a coragem de ver o que todos ignoram. E coragem não precisa de convite VIP. O salão explodiu em aplausos, e no meio deles, Clara percebeu que sua voz, antes invisível, agora ecoava mais alto que todos os risos que já o haviam diminuído. Mas o perigo não tinha acabado. O rádio de um segurança crepitou, baixo, quase inaudível. Clara captou a mensagem. Movimento suspeito no estacionamento.
Veículo em marcha lenta, credencial adulterada. O jogo estava longe de terminar. O aplauso ainda ecoava quando o rádio crepitou de novo. O segurança repetiu, mais firme. Veículo suspeito no estacionamento. Motor ligado há mais de 20 minutos. 2 ocupantes dentro. Credencial de acesso falsificada. O milionário não reagiu com pânico. Apenas pousou a taça devagar sobre a mesa. Mas os olhos frios como lâmina disseram tudo. Ele se virou para Vitaly e Clara. Isso não acabou. Clara sentiu um arrepio. O lustre acima já era ameaça suficiente, mas agora havia algo fora das paredes. Se o inimigo não podia destruir por dentro, talvez tentasse de fora. O gerente Gustavo se aproximou, visivelmente nervoso. Senhor, sugiro chamar imediatamente a polícia e evacuar o salão. É o protocolo. Evacuar? Repetiu o milionário sem elevar a voz. Você sabe o que significa? Centenas correndo, jornalistas transmitindo, investidores fugindo. Uma noite de contratos se transformando em ruínas. Mas é seguro manter todos aqui? Rebateu Gustavo. Clara respirou fundo. Seguro não é, mas pânico também mata. O investidor estrangeiro, ainda com a taça na mão, interveio. Talvez seja o momento de mostrar se esta casa tem mais que ouro nas paredes. Tem estratégia? O milionário olhou para Clara. Era como se perguntasse sem palavras. Qual o próximo passo? Ela engoliu o medo e disse: primeiro, precisamos entender o objetivo deles. O que ganham mantendo um carro parado com o motor ligado? Se fosse só fuga, já teriam partido. Se é ameaça, esperam o momento certo. Um detonador remoto? Perguntou Vitaly. Ou uma distração, completou Clara. Nesse instante, as luzes do salão oscilaram outra vez. Breve, mas o suficiente para congelar o ambiente. Conversas pararam no meio das frases. Olhares subiram de novo para o lustre, como reflexo condicionado. O DJ, tentando disfarçar, lançou um efeito sonoro para cobrir o apagão, mas a tensão já tinha tomado o ar. Não foi falha elétrica, disse Vitaly, verificando o painel portátil. Alguém mexeu na carga externa. Estão forçando o sistema de fora para dentro. Clara fechou os olhos, conectando peças. O zumbido que ouvira antes, o painel adulterado, os dispositivos escondidos, o carro no estacionamento. Eles estão usando o veículo como fonte auxiliar. Alimentam o sistema por fora, desequilibram a rede e o ponto de ruptura é o lustre. O milionário murmurou mais para si mesmo. Uma armadilha dentro da festa para manchete amanhã. Tragédia em evento de luxo. O golpe não é só físico, é reputação, é mercado. Precisamos cortar a conexão externa, disse Vitaly. Isolar o prédio do estacionamento. E se o carro for mais que isso? Perguntou Clara. E se tiver outro dispositivo pronto para explodir quando perceberem que perderam o controle? O salão, ainda sem saber da gravidade, começava a se agitar. Convidados cochichavam sobre as quedas de energia. Uma mulher murmurou: isso não é normal. Outro já falava em ir embora. A tensão crescia em ondas. O milionário ergueu a mão chamando a atenção. Sua voz soou firme, calculada. Amigos, um pequeno contratempo técnico, nada além disso. Enquanto ajustamos, aproveitem a varanda, respirem o ar da noite, provem as sobremesas. Em breve, retomaremos a celebração. O público, obediente à autoridade do dinheiro, se moveu, mas o burburinho não se calou. O pânico começava a respirar dentro das pessoas. Clara, disse o milionário em tom baixo, se fosse você, como lidaria com o carro? Ela não hesitou. 2 passos. Primeiro, neutralizar a energia que alimenta a sabotagem. Segundo, distrair os ocupantes para que não percebam o movimento. Se reagirem, teremos tempo de conter. E quem faria isso? Questionou Gustavo irônico. Ela? Uma faxineira contra criminosos armados? Clara o encarou com calma. Não é sobre lutar, é sobre enxergar o ângulo que vocês não veem. O investidor estrangeiro, que observava em silêncio, riu de leve. Interessante. A invisibilidade dela virou a maior vantagem.
Quem suspeitaria que uma mulher com avental estaria desarmando o jogo? Vitaly analisava um mapa do prédio no tablet. Podemos cortar o acesso pelo subterrâneo, mas alguém tem que ir até lá. Se desligarmos de cima, eles percebem. Então vamos por baixo, disse Clara. O milionário a olhou, avaliando a coragem inesperada. Você está ciente do risco? Estou. E sei que ninguém vai olhar para mim duas vezes. Sou apenas a mulher da limpeza. O gerente riu, nervoso. Isso é loucura. É sobrevivência, retrucou Clara. Decidido, o milionário ordenou. 2 seguranças discretos acompanham Clara e Vitaly. Cortem a energia externa. Eu mantenho o salão estável. Enquanto se preparavam, o lustre gemeu outra vez, mais alto. O estalo percorreu o teto como trovão contido. Alguns convidados gritaram. O clima de festa estava em colapso. Clara olhou para cima. Cada pêndulo de cristal refletia a tensão da noite. O perigo era real, iminente. O tempo corria. Vitaly fez sinal. Vamos! Os 4 atravessaram o corredor de serviço, mergulhando no subsolo do prédio. As paredes estreitas cheiravam a óleo e ferrugem. O som da festa desapareceu, substituído pelo ronco grave do motor do carro, que se espalhava pelos tubos metálicos. Clara se agachou, observando as vibrações no chão. Estão drenando energia direto do painel subterrâneo. Se cortarmos aqui, disse Vitaly, eles perdem o controle. Mas talvez percebam. É por isso que precisamos de distração, respondeu Clara. Ela olhou para os seguranças. Vocês vão até a entrada do estacionamento. Criem uma confusão qualquer. Derrubem uma barreira, simulem uma checagem de documentos. Façam barulho suficiente para chamar atenção, mas não demais para assustar os convidados. Quando eles saírem do carro, nós cortamos a ligação. Os homens hesitaram. Um deles disse, e se reagirem? Clara respirou fundo. Então vocês seguram. Só precisamos de segundos. Vitaly abriu a caixa do painel. Cabos grossos faiscando levemente. Pronto! Pronta! Respondeu Clara, segurando firme o alicate. Do rádio veio a voz abafada do segurança. Estamos na entrada, criando distração agora. Lá em cima, o salão aplaudia uma falsa performance que o DJ improvisara para conter os ânimos. Mas aqui embaixo, cada segundo era pólvora. Passos. 2 vultos saíram do carro no estacionamento, aproximando-se dos seguranças. Vozes alteradas. Discussão fingida. O som do motor continuava ligado, mas a atenção deles se desviava. Agora! Sussurrou Vitaly. Clara cortou o cabo auxiliar com um único movimento. O estalo foi seco, faiscante. As luzes do subsolo piscaram e estabilizaram. O ronco do motor perdeu força, como se tivesse sido estrangulado. Conseguimos, disse Vitaly. Mas no mesmo instante, um grito ecoou do estacionamento. Um dos ocupantes havia percebido. O segundo puxou algo do banco do carro. Não arma de fogo, mas um novo dispositivo, maior, com antena longa. Eles têm mais um, alertou o segurança pelo rádio. Estão tentando ativar. Clara sentiu o estômago gelar. O jogo não tinha acabado, apenas mudara de fase. Ela olhou para Vitaly. Se esse dispositivo acionar, volta tudo de novo. E talvez pior, respondeu ele. O milionário falou pelo rádio, a voz firme como pedra. Segurem, não importa o custo. Estamos indo. No salão, os convidados ainda riam sem saber que acima e abaixo deles a noite pendia por um fio. O desafio aumentava e o tempo corria mais rápido que nunca. O ronco do carro no estacionamento finalmente morreu, sufocado pelo corte de energia que Clara e Vitaly executaram. Mas a calma não veio. Pelo contrário, foi como se o silêncio deixasse os nervos à mostra. A qualquer momento, o novo dispositivo que os ocupantes seguravam poderia reativar o caos. De volta ao salão, o milionário tentava manter os convidados distraídos. O DJ aumentava o som, as luzes dançavam mais rápidas e garçons distribuíam sobremesas como se fossem fogos de artifício comestíveis. Mas não era festa, era cortina de fumaça.
A mulher do perfume não perdeu a oportunidade. Aproximou-se com seu séquito, exibindo um sorriso venenoso. Interessante como sua festa virou peça de teatro, senhor, e com uma protagonista inusitada. Seus olhos deslizaram até Clara. Deve ser inspirador para ela, da vassoura ao palco em uma noite. Alguns convidados riram, cúmplices. Clara sentiu o sangue ferver, mas conteve-se. Não era hora de reagir com raiva. Ela apenas respondeu: prefiro subir ao palco por coragem do que descer dele por arrogância. O comentário cortou o ar como lâmina. Alguns aplaudiram discretamente. Outros reviraram os olhos. Mas a humilhação não parava ali. Um jovem de terno impecável, herdeiro conhecido por exibir fortuna em redes sociais, ergueu a taça em direção a Clara. Então, diga-nos, senhorita da limpeza, se é tão sábia, qual será o próximo desastre? Vamos apostar? Risadas ecoaram ao redor. A cena parecia repetição cruel. Todos contra ela, apenas porque não suportavam vê-la ser ouvida. Clara ergueu os olhos para o lustre. Ele permanecia imóvel, mas ela sabia que cada estalo poderia ser o último. Então olhou de volta para o jovem e disse: não é questão de aposta, é questão de tempo. E quem só brinca com o perigo não percebe quando ele já está no próprio colo. As risadas diminuíram. O silêncio pesado foi interrompido pelo rádio dos seguranças. Senhor, confirmamos. O dispositivo no carro é transmissor de sobrecarga. Se reativarem manualmente, a rede volta a colapsar. O milionário não perdeu o tom calmo. Isolado? Por enquanto, sim. Mas eles resistem. A tensão atravessou o salão. A imprensa já notava que algo estava errado. Câmeras se levantavam, disfarçadas de curiosidade inocente. Jornalistas farejavam sangue. Gustavo, o gerente, aproximou-se com fúria disfarçada de preocupação. Com todo respeito, senhor, precisamos encerrar esta farsa. Chamemos a polícia, evacuemos o salão e pronto. Já estamos na beira do ridículo. Colocar a segurança nas mãos dela, apontou Clara como se fosse uma mancha. É o maior erro desta noite. Clara encarou-o de frente. Erro foi deixar o inimigo entrar pela porta da frente, e alguém ajudou. Os olhos de Gustavo vacilaram. Ele tentou se recompor. Está insinuando... Não insinuo, constato. Sabotagem interna não acontece sem guia. Alguns convidados murmuraram, incomodados. O investidor estrangeiro, que até então apenas observava, levantou a mão pedindo silêncio. Em minha cultura, disse, quem enxerga primeiro não é desacreditado, é protegido. A vida depende disso. Se esta mulher já provou 2 vezes estar certa, por que ainda a tratam como invisível? As palavras pesaram mais que ouro, mas o descrédito é teimoso. A mulher do perfume contra-atacou. Palavras bonitas, mas convenhamos, se dependemos da intuição de uma faxineira para manter este salão de pé, talvez o verdadeiro fracasso seja do anfitrião. Um murmúrio de choque percorreu o espaço. O milionário não se abalou, apenas respondeu frio. Talvez o fracasso seja confundir etiqueta com inteligência. Um aplauso tímido surgiu em um canto, depois outro. Logo, metade do salão batia palmas. A outra metade, em silêncio desconfortável, incapaz de admitir que seus preconceitos estavam sendo quebrados diante de todos. Nesse instante, o rádio voltou a chiar. Voz urgente. Eles tentaram reativar manualmente. Resistimos, mas um conseguiu fugir. Direção. Entrada principal. Clara gelou. Se o homem do boné entrasse de novo no salão com o dispositivo, o risco de colapso seria total. Olhou para o milionário. Se ele atravessar aquelas portas, o lustre cai. É questão de segundos. O anfitrião se levantou, voz grave. Então não deixaremos que entre. Gustavo, nervoso, retrucou. Como pretende evitar sem criar pânico? São jornalistas, câmeras, investidores. Se fecharmos a entrada, manchete instantânea. Anfitrião tranca convidados como reféns. Clara respirou fundo. Então não fechemos a porta.
Fechemos os olhos deles. Criem distração maior que a entrada, música, luz, espetáculo. O inimigo entra invisível quando todos olham para o lugar errado. Agora faremos o contrário. Tornaremos invisível a porta. O DJ recebeu instruções rápidas. Em segundos, o salão mergulhou em escuridão parcial, seguida de um show de luzes intensas e batidas graves. O público vibrou, acreditando ser parte do entretenimento. Todos os olhares se voltaram para o teto e para o palco improvisado. No meio do espetáculo, seguranças discretos cercaram a entrada principal. Quando o homem do boné tentou atravessar, foi engolido pela escuridão lateral. Não houve gritos, não houve pânico. Apenas um corpo contido no silêncio. O salão aplaudiu, sem saber que estava celebrando a própria salvação. Clara, no entanto, sabia que a guerra não estava vencida. Ainda existia o descrédito. Ainda existia a dúvida plantada em cada olhar. E enquanto não houvesse a prova final, continuaria sendo apenas a mulher da limpeza para metade daquele salão. Mas algo dentro dela já havia mudado. Pela primeira vez, não se importava em ser chamada assim, porque agora todos sabiam. Era justamente a mulher da limpeza que mantinha aquele mundo de luxo de pé. E quando o próximo estalo do lustre ecoou, mais forte que todos os anteriores, Clara teve a certeza. O verdadeiro teste ainda estava por vir. O próximo estalo não foi só som, foi sentença. O teto respondeu com um gemido longo, e o lustre vibrou como criatura ferida. Alguns convidados soltaram gritos nervosos. Outros ergueram celulares, prontos para transformar medo em conteúdo. Agora, disse Clara, sem deixar o pânico chegar à boca, ou descemos o lustre, ou ele nos desce. Vitaly já estava em movimento. Temos pontos de ancoragem nos trilhos do cenário, acima do palco. Se distribuirmos o peso, aguentamos. O milionário assentiu, prático. Gustavo, cortinas fechadas no centro. DJ, trilha baixa com crescendo. Luz, só lateral. Maîtres, mantenham o público nas bordas com sobremesas. Segurança, perímetro interno sem alarde. E tragam 2 talhas de corrente, cintas têxteis e escadas de torre. Corram. Gustavo travou por meio segundo o velho reflexo de quem reclama antes de agir. Mas correu. Clara subiu novamente na escada de alumínio, sem pedir permissão à própria vertigem. Vitaly, preciso do seu ombro na 3ª corrente. Estou aqui, ele respondeu, já com a lanterna presa nos dentes e o cinto de ferramentas à mão. O salão se partiu em 2 mundos, o visível de festa, gargalos de champanhe, violinos fingindo normalidade e o invisível de cabos, cálculos e coragem. No vão entre os lustres secundários, técnicos desembalaram as talhas de corrente como quem libera desfibriladores. A mulher do perfume reapareceu, indignação travestida de preocupação. Isto é um absurdo. Vão transformar minha mesa em canteiro de obras? Clara não olhou. Prefere transformar em memorial? A mulher engoliu seco e recuou 2 passos, aprendendo o que muitos aprendem tarde. Há frases que não sobrevivem ao peso real das coisas. Ancoragem A pronta! Gritou um técnico do alto do grid. Ancoragem B pronta! Veio de outro lado. Prendam as cintas na coroa do lustre, disse Vitaly. Fora do eixo da fenda, sem tração até meu comando. Clara examinou a microfenda à luz da lanterna. Ela não era mais micro. Uma aranha de sombra se espalhava pelo metal fatigado. Ele abre quando a sala esquenta, murmurou. A carga térmica ampliou a folga. Então a gente esfria a cabeça dele, respondeu Vitaly quase sorrindo. Trazem gelo seco. Gelo seco? Estranhou o gerente. Para desacelerar a expansão e dar-nos 2 minutos, explicou Clara. 2, não 3. Os cilindros chegaram. Clara, de luvas, aplicou o fluxo frio nas proximidades da peça. O metal reclamou com um tinido fino um protesto que soou como sobrevivência. Do rádio, a voz do segurança. Carro neutralizado, segundo dispositivo apreendido, entrada principal limpa. Segura em posição, disse o milionário.
O palco agora é o teto. Um violino soltou uma nota longa, e a luz lateral recortou rostos que já não riam. O investidor estrangeiro aproximou-se do cordão de isolamento, mas não cruzou. Precisa de mim? Preciso que não me atrapalhem, respondeu Clara, honesta como aço. Ele assentiu, respeitando o único protocolo que realmente importa, o da competência. Prontos para tração auxiliar, anunciou Vitali. Na minha contagem. 1, disse Clara, os olhos cravados na fenda. 2, respondeu o engenheiro, com a mão na catraca. 3. As talhas cantaram um canto áspero. Os elos de corrente subiram centímetro a centímetro e o peso do lustre, esse tirano invisível, começou a obedecer. A sala gemeu baixo, como se o próprio prédio segurasse a respiração com eles. Estabilizando em 4 pontos, disse Vitali. Mais 2 graus no lado leste. 2 graus, repetiu Clara, e os técnicos corresponderam, treinados pela urgência. Gustavo surgiu com um tablet e a palidez de quem viu de perto o precipício. A imprensa pergunta o que está acontecendo. Diga a verdade, falou o milionário. Estamos descendo a soberba para o chão. Outro estalo, mais seco. Clara sentiu pelo corpo antes de ouvir. Parem, a fenda mudou de lugar. Vitali iluminou. Tinha razão. A tração redistribuiu a dor. O metal escolheu outro ponto para pedir socorro. Plano B, disse Clara. Apoiar por baixo? Apoiar como? Com o que vocês têm de sobra. Ela apontou para as colunas de vidro dos arranjos monumentais, casulos de acrílico com anéis de borracha. Tire as flores, separa as bases, empurre para o centro. Vamos criar um berço temporário. Vai arranhar o mármore, protestou alguém. Vai salvar pescoços, devolveu Clara, já ajoelhando para posicionar a primeira base. Tragam feltro, guardanapos grossos. Façam um anel macio e alto. Em minutos, a equipe desmontou um mundo de enfeites para erguer um círculo de suportes acolchoados. O lustre, ainda suspenso, já obedecia às talhas. Agora teria onde descansar se as âncoras cedessem. Descida controlada em 5, anunciou Vitali. 4, 3, 2... Segura! Gritou um técnico. Cabo Sul travou. Destravem com cinta auxiliar, pediu Clara, sem soltar peso. Alivia no norte. O salão inteiro agora era ouvido e mão. O DJ calou. Os violinos ficaram sozinhos, frágeis. Na mesa dos jovens invencíveis, ninguém filmava mais. Era como se finalmente entendessem que há horas em que se guarda o celular para guardar a vida. Cabo Sul livre. Descer 2 centímetros, ordenou Vitali. Agora! O aro inferior do lustre beijou o anel de bases acolchoadas com um som de cristal encontrando colo. Por alguns segundos, ninguém respirou. Depois, como o mar voltando ao leito, um suspiro coletivo percorreu a sala. Não caiu. Desceu. Prendam o conjunto com fitas em X, disse Clara. Duplas, e isolam o perímetro com corda de veludo. A partir de agora, o lustre é chão. Gustavo, ainda trêmulo, arriscou. Você transformou o centro da festa em um berço. Transformei um perigo em pausa, respondeu ela. O milionário aproximou-se, olhando tudo de perto, como se aprendesse um idioma novo. Quanto tempo temos até a peça fria ceder de vez? Tempo suficiente para não fazer bobagem, disse Vitali. E insuficiente para relaxar. As portas laterais se abriram. Os seguranças trouxeram discretos o homem do boné algemado. O rosto dele misturava raiva e cálculo. Quem falha não desiste. Muda de plano. Ao lado, 2 policiais civis chamados por código mudo recebiam um resumo rápido. Ele não fala, informou um segurança. Falará, disse o milionário, sem violência na voz, apenas certeza. Porque aqui ninguém mais aplaude mentira. Clara respirou como quem sobe à superfície depois de muito fundo. A mão ainda vibrava com o eco das talhas. O salão, à sua volta, começava a entender o que tinha acontecido e a quem devia o teto inteiro. Algumas pessoas se aproximaram, tímidas, para agradecer.
Outras pediram desculpas com olhares que valiam menos do que as palavras que nunca tiveram coragem de dizer. A mulher do perfume, emparedada por fatos, balbuciou algo que queria ser elegante e saiu. O séquito a seguiu, menor do que chegou. "Declaração agora?" perguntou um repórter, surgindo como quem fareja água num deserto. "Declaração depois", respondeu o milionário. "Primeiro segurança, depois verdade, por fim narrativa. Esta é a ordem." Vitali fez um sinal para Clara. "Vamos ao forro. Quero ver o dano por cima. Se a coroa trincou, vamos precisar travar de dentro." Ela assentiu, mas parou ao ouvir um choro baixo. A florista, aquela dos alfinetes nos sapatos, estava encolhida atrás de um arranjo esvaziado, rosto escondido nas mãos. Eu vi eles mexendo nas colunas de flores. Achei que era ajuste com o fornecedor. Se eu tivesse falado... "Você fala agora", disse Clara, ajoelhando ao lado dela. "Diz tudo o que viu, como se estivesse colocando flor. Um passo por vez." A florista respirou e contou datas, horários, rostos, palavras que juntas eram diagramas. Gustavo se aproximou, pálido. "Eu recebi instruções pelo tablet. Pareciam da equipe de iluminação. Eu não." "Você não verificou", completou o milionário. "Você assinou com pressa, confiou no brilho." Gustavo encarou o chão. "Eu sinto muito." "O prédio também", disse Vitali, seco. Ele quase sentiu muito de pedra. Clara tocou o ombro do gerente sem ódio. "Hoje todo mundo aprendeu. Você, inclusive." "Subimos?" perguntou Vitali, apontando o acesso ao forro. "Subimos", disse Clara. "Mas antes..." Ela se virou para o milionário. "Vamos dividir a sala. Metade na varanda, metade nos salões laterais, rotacionando a cada 5 minutos. Música leve, comida circulando, nada de aglomeração no centro. E tirem os pés de salto do perímetro, vibração conta." "Ouvem a engenheira da noite", disse o anfitrião, e ninguém discutiu. A verdade, quando se impõe, dispensa títulos. No forro, o ar era outro poeira antiga, cabos, perfis metálicos. A lanterna de Vitali desenhava um caminho industrial por onde a beleza do salão bebia força. Ali, a fenda mostrava sua alma. A chapa principal, fatigada perto do olhal, microtrincas como veias. "Precisamos de uma ponte", disse Vitali. "Platina por cima, parafuso passante, arruela larga, é gambiarra de emergência, mas segura até o amanhecer." "Temos", o engenheiro sorriu de um jeito profissional. "Se não temos, fazemos. Barra roscada, chata de aço da cenografia, broca de cobalto, eu e 3 bons braços." Clara passou a mão, de luva, ao longo da viga. "Quando isso estiver posto, o lustre pode dormir no berço. Amanhã, hospital." "O amanhã existe", respondeu Vitali sério, "porque o hoje não caiu." Lá embaixo, o violino recomeçou não por engano, por sabedoria. Uma melodia limpa, quase antiga, que dava ao mármore algo que ele não conhecia. Humildade. O milionário subiu 2 degraus do acesso e chamou: "Clara!" Ela se virou. "Obrigado não é palavra que caiba, então vou usar outra. Contrato." "Contrato? Quero que você mapeie esta casa como ninguém, e depois mapeie as outras. O que é luxo sem quem vê o perigo? Quero pagar por olhos, pelos seus." Ela piscou, surpresa, não por dinheiro, por respeito. "Pensemos nisso quando todos estiverem em casa. É por isso que o contrato nasceu agora", ele disse, com o primeiro sorriso que não parecia treinado. Vitali bateu com a chave na viga, chamando a atenção. "Hora da ponte." Eles trabalharam no silêncio que só os que salvam conhecem. Furação lenta, vibração contida, parafuso que atravessa o medo e volta com porca e arruela. A cada volta da chave, 1 centímetro a menos de risco. Embaixo, o berço de bases e feltro segurava a dignidade do lustre como mãe segura filho febril. Quando a chapa reforçada mordeu a peça cansada, Vitali prendeu o último porcasto. Trava química. Pingou o selante. Torque final. Apertou. O metal respondeu com um som curto, profundo, sem dor, quase um sim. Clara encostou a testa na viga, olhos fechados por 1 segundo. A casa parou de pedir ajuda,
disse. Porque alguém atendeu, respondeu o engenheiro. Desceram. O salão parecia outro sem ter mudado de lugar. Menos arrogância no ar, mais gratidão mal ensaiada. O investidor estrangeiro, discreto, aproximou-se de Clara e, sem afetação, inclinou a cabeça. Foi belo, disse. Não o lustre, a coragem. A mulher do perfume mantinha distância. O grupo dela agora conversava baixo, como quem percebe que certas risadas cobram juros. O bilionário ergueu a mão e falou ao salão, não como vendedor de vitrine, mas como quem aprendeu algo pesando cada segundo. A festa continua, não porque fingimos que nada aconteceu, mas porque escolhemos que algo melhor acontecesse. Esta casa fica de pé hoje por causa de quem sempre esteve no chão. Aprendam o nome dela, Clara. Aplausos desta vez, de pé. A florista chorou abertamente. O pessoal da cozinha bateu colheres nas panelas atrás da cortina. Os seguranças sorriram com olhos. E Clara, que não nasceu para palco, ficou no centro dele sem pedir. Então o rádio crepitou, frio como água na nuca. Senhor, encontramos outra coisa na doca, uma pasta, documentos, listas de acesso, pagamentos, assinaturas falsas e nomes. O salão não ouviu, mas o círculo em volta do anfitrião ouviu e o ar perdeu 1 grau. O de sempre, murmurou o milionário. Quando se puxa o fio do teto, vem junto o tapete. Clara encontrou o olhar de Vitaly. Então ainda não acabou. Não, disse ele. Agora começa a parte em que não há ferro para apertar. Há gente. E enquanto o lustre descansava em seu berço improvável, a noite preparava a próxima prova, a que não se vence com talhas, mas com verdades. O rádio ainda crepitava na cintura do segurança, mas aquelas poucas palavras já tinham mudado o peso do ar. Listas de acesso, pagamentos, assinaturas falsas, nomes. O milionário fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, não havia mais brilho de anfitrião, apenas o gelo de quem compreendeu que a festa não era o alvo, era a cortina. Tragam a pasta, ordenou. Minutos depois, 2 seguranças atravessavam discretamente o salão com uma maleta preta. Entregaram-na ao anfitrião, que a colocou sobre a mesa principal. O som do fecho metálico ecoou mais alto que a música. Clara, ao lado, sentiu a espinha arrepiar. Vitaly abriu os papéis. Diagramas, transferências bancárias, contratos clonados. E, no topo, uma lista de colaboradores internos, nomes impressos em letras nítidas. Gustavo. A sala pareceu girar por 1 segundo. O gerente, que estava a poucos metros, empalideceu. Isso é forjado, gritou tentando rir. Truque barato. Mas os números estavam ali. Depósitos em contas ligadas a empresas de fachada, datas coincidindo com cada falha misteriosa da noite. Você vendeu a casa, disse o milionário sem gritar. Vendeu por trocados o teto que te abrigava. Não, senhor, eu. Gustavo tentou avançar, mas 2 seguranças já estavam sobre ele. O salão inteiro percebeu. As conversas cessaram. O som da orquestra parou, até os talheres silenciaram. Expliquem isso, pediu o investidor estrangeiro, aproximando-se. Ele sozinho não teria mapa nem coragem. Vitaly folheou rápido. Aqui estão fornecedores falsos, notas frias, assinaturas de recebimento e não só dele. Virou a folha. 3 nomes externos. E um interno que não deveria estar. A mulher do perfume empalideceu. Clara notou antes de todos. O olhar dela correu pela lista como quem reconhece o próprio reflexo. Tentou esconder, mas era tarde. Helena Duarte, leu Vitaly em voz alta. Consultoria de imagem, acessos liberados aos bastidores, autorização assinada pelo gerente. O salão explodiu em murmúrios. Olhares atravessaram a mulher do perfume como lâminas. Ela tentou reagir. Eu? Isso é armação. Eu só coordenei detalhes estéticos, flores, luzes. Clara deu um passo à frente. Foi você quem exigiu arranjos gigantes cobrindo as bases do lustre, não foi? Disse que seria mais fotogênico. Era estética.
Apenas estética. Era disfarce, retrucou Clara. E quase foi a última foto de todos aqui. A mulher recuou, mas não havia mais plateia cúmplice. O séquito se dissolvia, cada um tentando se afastar para não afundar junto. Segurança, disse o milionário. Conduzam-na também. Os seguranças hesitaram por um segundo afinal. Era presença influente, mas ao verem a pasta aberta, não houve dúvidas. Helena foi levada. O rosto que antes exalava perfume, agora exalava ódio contido. O silêncio foi preenchido por palmas tímidas, depois firmes. Não de alegria, mas de justiça. Era o som de máscaras caindo. Clara respirou fundo. Não era triunfo, era peso. Tudo o que ela pressentira estava ali. O luxo sempre teve rachaduras. Só ninguém queria olhar. O milionário ergueu os papéis, mostrando-os à imprensa, que se espremia discretamente no fundo do salão. Esta casa quase caiu. Não por falha estrutural, mas por falha de caráter. E foi uma mulher invisível quem enxergou primeiro. Guardem este nome. Clara. Câmeras dispararam. Microfones foram erguidos. As manchetes já nasciam ali, entre flashes e vozes apressadas. Mas, antes que Clara pudesse sentir qualquer orgulho, ouviu de novo. Estalo. Todos olharam para cima, em reflexo. O lustre, agora preso em seu berço de bases e cintas, gemeu baixinho. Não iria cair não mais, mas lembrava a todos que a noite ainda não tinha acabado. É só o peso ajustando, disse Vitali tranquilo. Está seguro, mas que sirva de lembrança. Não existe luxo eterno quando a base é podre. O milionário colocou a mão sobre o ombro de Clara. Hoje, você salvou mais que um salão. Salvou uma verdade. Clara, ainda incrédula, murmurou. Eu só fiz o que sempre fiz. Limpei o que estava sujo. Não, corrigiu ele. Você mostrou que não era você quem era invisível. Era a sujeira que tentava se esconder. Os aplausos voltaram, mais fortes, mais sinceros. O salão inteiro, que antes zombava, agora se erguia diante dela. Alguns choravam discretamente. Outros a encaravam com respeito recém-nascido. O investidor estrangeiro levantou a taça. Brindemos não ao ouro, não ao cristal, mas à coragem que sustentou tudo. O brinde ecoou em uníssono. No canto, Helena e Gustavo eram levados. O homem do boné já estava nas mãos da polícia. E Clara, pela primeira vez, não segurava vassoura, nem pano, nem silêncio. Segurava a verdade. Mas a noite ainda guardava uma última lição. Porque quando os repórteres a cercaram, microfones na boca, perguntas afiadas, ela apenas disse: meu nome é Clara, eu limpo o chão. E hoje descobri que limpar o chão é também manter o teto de pé. O salão explodiu em aplausos. E naquele instante o poder mudou de dono. As palmas ainda ecoavam quando Clara sentiu o corpo estremecer. Não era cansaço físico, era o peso de uma vida inteira sendo enxergada de repente por olhos que sempre fingiram não vê-la. Ela respirou fundo. O salão, antes tão hostil, agora aplaudia seu nome. Mas no fundo ela sabia. Não eram os vestidos brilhantes nem as taças erguidas que importavam. Importava o que tinha aprendido naquela noite e o que cada pessoa presente jamais poderia esquecer. O milionário ergueu a mão pedindo silêncio. Esta noite, disse, não termina com música nem com brindes. Termina com uma verdade simples. Todos aqui estavam seguros porque alguém que vocês ignoravam decidiu enxergar. O repórter mais ousado, microfone em punho, avançou. Senhor, isso significa que a responsabilidade da festa estava nas mãos de uma funcionária de limpeza? Não, respondeu o anfitrião. A responsabilidade estava nas mãos de todos, mas só uma teve coragem de assumir. Clara sentiu os olhos marejarem. Quis recuar, mas não havia para onde. Então falou. Sua voz, antes tímida, ecoou pelo salão como se tivesse sido guardada a vida inteira para aquele momento. Vocês me viram varrendo o chão e pensaram que era só isso. Mas cada canto que eu limpo me ensina a ver rachaduras. Cada poeira que retiro me mostra o que estava escondido. Eu não sou engenheira, não sou milionária, mas aprendi a observar.
e observar hoje salvou todos vocês. Um silêncio reverente tomou conta. Ninguém ousou rir. Ninguém ousou debochar. Até os celulares abaixaram, como se gravar fosse profanar. A florista, ainda emocionada, saiu de trás da cortina com lágrimas nos olhos. Eu também vi coisas, mas não falei, porque achei que minha voz não importava. Mas ela me mostrou que importa. Clara a abraçou. Sempre importa, só falta coragem de usar. O investidor estrangeiro, homem acostumado a ver bilhões mudarem de dono, inclinou a cabeça para Clara. Quem consegue transformar medo em clareza merece mais do que respeito. Merece confiança. E foi então que o milionário anunciou em voz firme: Clara não é mais apenas funcionária desta casa. A partir de hoje, será consultora de segurança em todos os eventos que organizarmos. E, se aceitar, terá meu contrato pessoal. Porque os olhos que salvam valem mais que o ouro que decora. O salão explodiu em aplausos de pé. Gustavo, algemado, gritou: ela não passa de uma faxineira. Não tem diploma, não tem. Um segurança o puxou para fora. Mas Clara não se abalou. Apenas respondeu serena: e mesmo sem diploma, salvei a vida que o seu diploma não protegeria. A mulher do perfume, já escoltada, abaixou os olhos. O orgulho que a sustentava se transformara em vergonha. Aquela noite marcava o fim de sua influência. Enquanto isso, os convidados, antes arrogantes, se aproximavam de Clara em fila quase tímida. Alguns pediam desculpas, outros agradeciam, outros apenas apertavam sua mão. Cada gesto era mais valioso que o luxo ao redor. A orquestra voltou a tocar, mas não era mais música de festa. Era melodia suave, quase oração. O lustre, agora repousando em seu berço improvisado, parecia símbolo de algo maior. A soberba que desceu ao chão, obrigada a se curvar. Clara caminhou até ele. Passou a mão sobre os cristais, como quem consola uma criança assustada. Você não caiu, murmurou. E por isso, todos entenderam o que precisavam. O milionário se aproximou. O que você aprendeu hoje, Clara? Ela sorriu de leve. Que ninguém é invisível quando decide enxergar. E que, às vezes, quem limpa o chão é justamente quem sustenta o teto. Ele assentiu. E o que acha que os outros aprenderam? Clara olhou para os convidados, agora mais humanos, menos imponentes. Que respeito não se mede pelo sapato que você calça, mas pelo peso que você aguenta. A florista completou em voz baixa. E que arrogância sempre racha cedo ou tarde. As câmeras captaram cada palavra. No dia seguinte, as manchetes diriam: faxineira salva festa milionária e expõe sabotagem. O luxo dependeu de olhos invisíveis. Clara, a heroína improvável. Mas para Clara, não importava. O que importava era saber que naquela noite ela tinha vencido não apenas o perigo, mas também as humilhações de uma vida inteira. Os convidados começaram a se retirar, em silêncio respeitoso. Alguns olhavam para o lustre como quem olha para um espelho. Outros para Clara, como quem descobre uma nova forma de grandeza. No fim, restaram apenas os seguranças: Vitali, a florista, o milionário e Clara. Ela tirou as luvas, colocou-as sobre a mesa e disse: agora posso voltar ao meu trabalho. O milionário sorriu. Seu trabalho mudou. Você não é mais só quem limpa. Você é quem vê. Clara olhou para o lustre uma última vez. O brilho dos cristais refletia seu rosto cansado, mas sereno. Pela primeira vez, não se sentiu pequena diante daquele luxo. Sentiu-se maior. Enquanto deixava o salão, ouviu atrás de si as últimas palavras do milionário, quase como promessa. Hoje, todos descobriram que o verdadeiro luxo não é o ouro, nem o cristal, nem a festa. É a coragem que sustenta o que importa. E Clara saiu em silêncio, levando consigo a lição gravada na pele, a de que até a mais invisível das mãos pode mudar o destino de um império. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar de Clara, teria tido a mesma coragem de enfrentar todos os olhares de desprezo para salvar aquela noite? Deixe sua resposta nos comentários. Vou ler cada um deles.
Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história.